Aí, ó. Escrito. Pronto? Chega. Então, na aula de hoje vamos falar sobre um pensador contemporâneo chamado Karl Mannheim. Ele que viveu aí do século XIX, do século XX, mais precisamente no século XX, ele nasce no século XIX, mas vai desenvolver sua teoria, o seu pensamento sobre as sociedades humanas a partir do século XX, de 1893 a 1947. Ele vai desenvolver algo que ficou conhecido como sociologia do conhecimento. O que diz a sociologia do conhecimento? Todo conhecimento que nós produzimos, ele se dá influenciado pela sociedade na qual nós vivemos. Então, se nós moramos no Brasil, o conhecimento que a gente vai desenvolver aqui vai ser de acordo com a cultura da sociedade brasileira. E é muito difícil a gente transcender, ou ir além, ou adotar perspectivas diferentes daquela na qual a gente está situado. Então, o brasileiro é um povo aí que está caminhando para em breve se tornar predominantemente evangélico, é um povo pobre, é um povo que tem uma visão religiosa muito arraigada, é um povo que é pobre, que tem esperança de enriquecer, mas enriquecer de forma milagrosa, porque muitas vezes não é por meio do trabalho, é por acreditar que Deus vai trazer a prosperidade para a sua vida. E esse enriquecimento é um enriquecimento individual, uma perspectiva que não leva em consideração a sociedade, a comunidade onde você habita. Então o brasileiro está muito pouco preocupado com o próximo, com o outro. Então é enriquecimento para si e para os seus, para si mesmo e para a sua família. E se a gente for analisar a perspectiva de Karl Mannheim, ou seja, o conhecimento produzido aqui é esse, um conhecimento limitado se pensarmos na perspectiva científica. Um conhecimento muito mais mágico, religioso, do que um conhecimento científico, exatamente, que dá certo. E aí, isso é tão forte, esse conhecimento, que impregna na cabeça do brasileiro, e ele acredita que isso vai acontecer, mesmo que para a maior parte da população brasileira não vai acontecer. Aí ele vê um exemplo ou outro de um indivíduo ou outro que prosperou, que enriqueceu, muitas vezes enriqueceu em cima do abuso, de outras pessoas, de outros pobres, enganando pobres, como o papo mais saudável. Mas se viver numa sociedade mais racional, mais científica, você vai ver uma outra forma de conhecimento, um desenvolvimento muito maior, uma ciência mais desenvolvida leva esse país também a ser mais rico e a riqueza ser melhor distribuída. Agora, a riqueza do Brasil é muito alta, porque nós vivemos um dos países mais desiguais do planeta. E aí, o conhecimento que foi aquecido não é limitado muitas vezes a essas condições históricas e materiais. Essa é a sociologia do conhecimento, ou seja, o conhecimento que a gente tem, que a gente adquire, que a gente se envolve ao longo da vida, depende ou é influenciado pela sociedade na qual a gente está. Quando eu falo da ideologia e da utopia, a ideologia geralmente é desenvolvida pela classe dominante, ou seja, os ricos. Os ricos desenvolvem ideias que passam a circular na sociedade, como a ideia do empreendedorismo. Uma ideia que está muito forte no Brasil hoje, é uma ideia muito mais ideológica. Por quê? Porque ela faz com que o brasileiro acredite que sozinho, através do seu próprio empreendimento e com a ajuda de Deus, ele vai prosperar, enriquecer e ter sucesso. Mas a chance disso acontecer é mínima. Porque o grupo dos ricos é um grupo bem seleto. Mas aí eles sonham em chegar. Essa é a ideologia dominante. Através do empreendedorismo, você ser um empreendedor de si mesmo, trabalhando ali de Uber, pegando iFood, você vai conseguir juntar seu dinheiro, montar seu próprio negócio, enriquecer, prosperar e com a bênção de Deus. Essa é a ideologia da classe dominante, para fazer com que a roda fique girando no círculo da sociedade, fazendo com que os indivíduos acreditem que movam o motor que enriquece os ricos, enquanto mantém a mão para a população em condições ali subhumanas, trabalho extenuante, como esses trabalhos precarizados de Uber e de iFood.
trabalha onde não se tem direito algum trabalhista, mas o sujeito também é empreendedor de si mesmo, com o seu próprio carrinho, com a sua própria motinha, está ganhando o seu, mais do que ganharia se fosse CLT. Mas é um mais que muitas vezes não tem garantia alguma. Se ele bater o carro, a moto, se o presidente, ele para de ganhar e não tem nenhum tipo de direito. A utopia geralmente está ligada às classes mais baixas, que alimentam sonhos. O problema é que esses sonhos muitas vezes são deturpados pela ideologia. Né? A utopia ela sonha com um lugar que não existe, mas um lugar onde o mundo é melhor, mais igual, mais justo. Geralmente tem bastante, bastante. Então, o conhecimento depende da posição que você ocupa na sociedade. Se você for pobre, seu conhecimento vai ser uma pessoa pobre. E a sua perspectiva também. Então, todo conhecimento e pensamento irracional, se dá uma relação, de acordo com a sua posição, vai determinar a sua perspectiva. Os intelectuais eles conseguem, por isso, uma perspectiva deslocada. Eles conseguem, a partir do distanciamento, ter uma visão mais ampla da classe dominante, da classe dominada, outras perspectivas e outras possibilidades. Mas só que muitas vezes os intelectuais também são cooptados pela ideologia e reproduzem os dominantes, né? Então por hoje é isso aí, galera.